Bom dia! Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Quintou! Gente, dando continuidade então na nossa leitura, hoje a gente vai ler, dar continuidade no livro Infodere-se, do Caio Carneiro. A gente tá na página 53. Bora lá? Alimente bem a sua mente. Alimentar sua mente com coisas positivas precisa ser uma rotina diária. É como alimentar o corpo. Você tem que comer com regularidade e tomar cuidado com a qualidade do que come. Mas há um detalhe que pouca gente percebe. Você não pode pensar só em alimentar o corpo que tem, mas sim em alimentar o corpo que quer ter. O que você come hoje mata a fome do seu corpo atual, mas é também o que vai definir o corpo que você vai ter amanhã. A mesma coisa acontece com a nossa mente, com o nosso modo de pensar. Você não tem que alimentar só a pessoa que é hoje. Você tem que alimentar também a pessoa que deseja se tornar. Deve construir a mentalidade de quem você quer ser e alimentar a sua mente nessa direção. Os alimentos essenciais para definir a nossa forma de pensar ideal são os ótimos vídeos, bons áudios, bons livros, boas companhias, bons documentários, bons relacionamentos. Você tem que plantar boas sementes no seu cérebro. É importante tomar cuidado com o que você planta. Se você quer empoderar-se, não basta não plantar coisas negativas na sua mente. Também não pode deixá-la improdutiva. O grande engano que a maioria das pessoas comete é achar que quando não planta nada na cabeça, não nasce nada. Mas não é assim que acontece. Não plantar nada não significa que ali não vai nascer nada. Significa que ali vai nascer praga. Onde não se planta nada, sempre nasce praga. Eu gosto de usar o exemplo do terreno abandonado. Você tem um terreno abandonado e aí em cada município, em cada lugar, tem um terreno abandonado. Sempre tem. Se tu for parar para olhar o que tem nesse terreno abandonado, tem lixo, tem inso, tem bicho. Então, o que a gente pode ter de clareza com isso? Um terreno abandonado, quando ele não está sendo cuidado, limpo, ele vai criar coisas ruins. E é a mesma coisa a nossa mente. Se a gente não for lá e alimentar ela com coisas boas, produtivas e positivas, não significa que não vai ter nada ali. Na verdade, vão ter coisas ruins, vão ter pragas ali. Por isso você tem que plantar, sim, e plantar coisas boas. Plantar bons pensamentos em sua cabeça, todos os dias. Precisa manter sua mente ocupada com coisas construtivas e cheias de ideias positivas. Se você não alimentar os seus pensamentos com as ideias certas, não vai conseguir gerar ideias positivas, propósitos positivos que gerem melhores resultados. Lembre-se também que não existe semente que nasça em um solo de asfalto. Se o solo da sua mente é de pedras, duro e infértil, você tem que começar a mudar isso hoje. Comece procurando estar ao lado de pessoas que elevam a sua capacidade de agir, o seu estado emocional, o seu estado de espírito, a sua alegria. Comece a se posicionar como um solo mais fértil, onde todas as ideias e pensamentos construtivos e positivos possam germinar, crescer e dar frutos. Empoderar a sua autoestima. Por que eu digo que você deve empoderar-se? Porque gosto de provocar você, de causar uma inquietação, um incômodo, mas acima de tudo, de chamar sua atenção e despertar a intenção e o desejo de mudança na sua vida. Porque a intenção é o que vem antes da mudança. Quando você tem a intenção de mudar, já deu o primeiro passo para a transformação. Já tem a inquietação que vai levá-lo a agir e transformar algo que sabe que pode melhorar. E é nesse desejo de transformação que vamos trabalhar, para aumentar os seus resultados, conquistar o sucesso
e também contribuir para tornar esse mundo melhor. Para conquistar o seu espaço no mundo, transformar a sua realidade e contribuir para mudar a realidade das pessoas à sua volta, é preciso conhecer, aprender, praticar e usar mais o poder de empoderar a sua autoestima. Com uma boa autoestima, você é capaz de definir e visualizar toda a mudança que pode gerar. Acreditar no poder que tem de agir e definir resultados. A palavra autoestima vem do grego autos, que significa a si mesmo, juntamente com a palavra astimare, do latim, que quer dizer valorizar, apreciar. Literalmente, autoestima significa valorizar a si mesmo. A autoestima está ligada à confiança que a pessoa tem em si mesma, ou seja, a sua autoconfiança. Trabalhe forte para manter a sua autoestima e a sua autoconfiança. Lembrando que, embora andem juntas, autoestima e autoconfiança não são a mesma coisa. Existe uma grande diferença entre autoestima e autoconfiança. A autoestima tem a ver com como você acredita que o outro o enxerga, como é a imagem que você pensa que o outro tem de você. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Já a autoconfiança tem a ver com o quanto você acredita em si mesmo. A autoconfiança está relacionada com o quanto você acredita estar preparado para as batalhas que vai enfrentar. A autoconfiança é o quanto você acredita que outras pessoas colocariam a vida em suas mãos se fosse preciso. É importante também entender bem essa palavra tão usada, que é confiança. Ela vem do latim confidere, que significa acreditar plenamente, acreditar com firmeza. Fidere deriva de fides, que é fé. Podemos dizer que alguém que tem confiança é alguém que segue em frente com muita fé. Existem 2 pontos de atenção que quero ressaltar com relação a esse assunto, pois eles ajudam a gente a melhorar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Primeiro, conquiste pequenas vitórias. Pare um pouco agora e responda. Qual é a pequena vitória que você pode realizar hoje que te deixará mais perto do seu objetivo? Mas tem que ser uma pequena vitória. Algo simples, que você pode realmente realizar hoje. Não vale dizer que vai fazer um curso no exterior, por exemplo. Isso não é uma pequena vitória e não vai dar para você concluir hoje. Uma pequena vitória pode ser acordar 30 minutos mais cedo para realizar uma tarefa a mais, ou ler algumas páginas de um livro, ou então fazer 5 ligações a mais do que faria em um dia normal de sua atividade. Tem que ser uma pequena conquista, mas que vai levá-lo para mais próximo do seu objetivo maior. Isso é muito importante, pois aumentará o seu histórico de vitórias e a sua credibilidade em você mesmo. O seu currículo com você mesmo será aproximado e você passará a se olhar com mais confiança. E a sua autoconfiança elevará a sua autoestima, gerando um movimento positivo para a frente, rumo à conquista de vitórias maiores. 2. Cuide de sua imagem e da sua maneira de falar. Outro ponto a que você deve dar atenção para elevar a sua autoestima e sua autoconfiança é aprimorar 2 instrumentos principais de agrupamento social: seu modo de vestir e sua linguagem. Quando nos vestimos bem, até a nossa postura muda. E quando melhoramos nosso vocabulário, aumentamos a nossa autoconfiança. Quando a gente aprende uma palavra nova, um recurso de linguagem, um modo diferente e mais apropriado de se expressar, a gente se comunica melhor. E além disso, a maneira como os outros nos enxergam se eleva. Quando se veste bem e fala bem, você se sente empoderado. É muito importante ter o entendimento de que autoestima e autoconfiança estão entrelaçadas. São 2 coisas que andam juntas e que fazem toda a diferença para quem busca o sucesso. A autoconfiança aumenta a autoestima e, por sua vez, a autoestima promove a autoconfiança. Com baixa autoestima ou baixa autoconfiança, as pessoas acabam não fazendo o que é preciso por receio de falhar. E com isso comprometem seus projetos e muitas vezes prejudicam toda a sua vida. Tem algumas posturas que costumo usar para aumentar a minha autoestima e autoconfiança e trazer o sucesso para a minha vida. Primeiro,
Viva para si mesmo e não para o mundo. Existem pessoas que fazem tudo pensando no que o mundo vai achar delas. Vivem tentando agradar aos outros e esquecem que as únicas pessoas a quem tem que agradar de verdade são elas mesmas. Quando faz algo para agradar o mundo, você coloca sua perspectiva de vida em cima da aprovação alheia. E existe só uma forma de agradar a todos, e não ser criticado. Não querer nada, tornar-se um ninguém e não conquistar coisa alguma. Porque se você não se sobressair, ninguém vai se importar com a sua existência. Se não quiser nada, não fizer coisa alguma, for um Zé Ninguém e não conquistar nada, ninguém vai se importar com você. Nunca faça nada esperando a aprovação dos outros. Se você for esperar a aprovação alheia e o consentimento do mundo para correr atrás do que quer, a grande verdade é que nunca vai fazer coisa alguma. Você vai ser infeliz e vai ter o sentimento de que não está fazendo o que deveria ou mesmo que está fazendo a coisa errada. Colocar a avaliação do seu desempenho em cima das coisas que você não tem controle não vai te levar aonde deseja chegar. Você precisa ir atrás dos seus sonhos, de suas metas, daquilo que te alimenta e te faz feliz. É importante que você queira fazer uma diferença positiva na vida dos outros, mas nunca coloque o termômetro do seu bem-estar na opinião alheia, no que o outro vai achar que você fez. 2. Fuja das comparações. Algumas comparações destroem tudo que você conseguiu construir. É ótimo que você tenha alguém que admire e que sirva de referência para edificar o seu sucesso, mas não se compare com essa pessoa. Comparações acabam gerando frustração ou inveja, e nada disso vai levar você onde quer chegar. Como disse o guru indiano Osho, a comparação gera inferioridade ou superioridade. Quando você não estabelece comparações, toda inferioridade e toda superioridade desaparecem. É no mínimo muito injusto com você se comparar com alguém. A única comparação recomendável e saudável é aquela que é feita somente consigo mesmo. Como eu estava ontem e quanto eu melhorei hoje? Como eu estou hoje e o quanto poderei melhorar amanhã? Essas são as referências que vale a pena ter. Comparar-se com os outros é uma grande armadilha, porque a gente costuma se comparar com o que o outro tem de melhor, ou pelo menos só com o que o outro mostra, com o que ele nos deixa ver. E é muito difícil que as pessoas mostrem em público o seu lado pior. Dessa forma, é comum acontecer coisas como você comparar a presença de alguém no palco com os seus próprios bastidores, você comparar o que o outro tem de melhor com o seu pior, você comparar a fortaleza do outro com a sua fraqueza, você comparar a destreza e a habilidade do outro com a sua deficiência. É normal a pessoa se lamentar porque a grama do vizinho é mais verde e se frustrar com isso, sem levar em conta que a grama do vizinho pode ser sintética, falsa. As mídias sociais estão cheias de provas disso. Tem gente que compara a vida com aquilo que os amigos postam e que sempre é o melhor que a vida deles. Porque eles têm que mostrar que são superiores, mesmo que seja algo fake. Comparar-se dessa maneira só vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, frustrada e fracassada, como se fosse a mosca do cocô do cavalo do bandido. Isso não é justo com você mesmo. O que os outros postam nas redes sociais é o quase perfeito, maravilhoso. É o paraíso, uma vida sem problemas, em que tudo é sempre alegria, repleta de entusiasmo. Afinal, estão postando para que todo mundo veja e capricham, postando para que todo mundo veja e capricham, posando de vitoriosos. Esse é o palco que querem mostrar. Mas e os bastidores dessa vida? Como são as coisas nos bastidores? O palco da vida é uma coisa que todo mundo vê, mas os bastidores só você conhece. E os bastidores não têm tanto charme e beleza como os palcos. Percebeu como se comparar com os outros é algo muito injusto com você mesmo? É diferente quando existe alguém que nos inspira e trocamos a inveja por admiração. Assim,
O sucesso do outro se torna um convite para a nossa superação e estimula a nossa vitória. Saber que alguém está muito bem e que você pode tê-lo como referência e fazer igual eleva sua autoestima sem conectar sentimentos negativos que poderiam detonar o seu sucesso. Evite se comparar, porque isso atrapalha muito sua vida e tira sua energia, tornando mais difícil fazer acontecer o que você deseja realizar. Fuja das comparações, mantenha sua autoestima e sua autoconfiança na energia certa. 3. Pare de buscar a perfeição. Perfeição é uma fantasia que só atrapalha. Costumo dizer que buscar a perfeição é a coisa mais idiota do mundo. Todo mundo persegue, mas ninguém alcança, porque é algo que não existe. Basta imaginar que se todos fôssemos perfeitos, ninguém teria nenhuma qualidade digna de ser notada. Tudo seria uma chatice, sem desafio, sem evolução, sem crescimento, sem a satisfação de conquistar cada degrau que nos colocasse mais acima na nossa jornada. Se a perfeição existisse e todos chegassem a ela, você não teria as qualidades únicas que são o diferencial da sua marca. Não teria as características que formam sua personalidade diferenciada. Não teria os atrativos que fizeram que sua companheira ou companheiro se apaixonassem por você. Se todos fossem perfeitos, não haveria espaço para aquele algo a mais que torna você único e especial. Se todo mundo fosse perfeito, ninguém seria lembrado como um cara tão amigável, uma pessoa incrível, proativa, alguém alegre, bem-humorado. Todo mundo seria farinha do mesmo saco. Se todo mundo tivesse todas as qualidades, todo mundo seria sem sal. Eu adoro comer salada de palmito, mas que graça seria se toda salada fosse de palmito, todo dia? A graça da vida é aquele tempero especial que cada um tem. A perfeição é impossível e não deve ser colocada como meta. Quem busca a perfeição diminui a autoestima e abala a autoconfiança, porque tudo deixa de ter sentido em sua vida diante de um objetivo que não pode ser atingido. Faça o seu melhor sempre, mas fuja da vontade de ser perfeito. 4. Nunca pare para analisar, seja lá o que for. Nunca siga adiante sem analisar como andam as coisas. É preciso ter certeza que você está no caminho certo, ou se precisa corrigir algo. Analisar faz parte do jogo e é necessário para você seguir um rumo do sucesso sem perder energia ou tempo. Quem não analisa a própria caminhada, os ganhos e as dificuldades, torna-se descuidado na realização dos seus sonhos. Seguir em frente sem perceber a situação e sem resolver os problemas nunca dá bom resultado. Esteja atento ao que está acontecendo enquanto você avança. Analise cada passo. Mas preste atenção ao seguinte: nunca pare para analisar. Tem gente que para o próximo movimento por completo apenas para analisar como andam as coisas. E quem para de caminhar atrasa o sucesso. Se não encontra um problema, ele cria um. O avião cai se o piloto para analisar se está indo para o lugar certo. A bicicleta cai se você para analisar a sua rota. O prato cai se o equilibrista parar de rodá-lo para ver se está rodando certo. O equilíbrio se dá no movimento. A vida é movimento. E parar nunca é uma ideia razoável quando você quer continuar a progredir. Você deve parar atividades que são ineficazes ou que atrapalham. Deve parar com negócios que estejam indo contra a ética ou o seu propósito, mas jamais pode parar com atividades que estão dando certo só para analisar como andam as coisas. Existem pessoas que param uma atividade produtiva, algo que estavam fazendo bem a elas, só por conta de algum pequeno inconveniente ou dificuldade, e rompem uma rotina positiva que não vão conseguir retomar depois. Quantas vezes você já parou de fazer algo para analisar que estava tudo certo, mas depois não conseguiu voltar aos padrões que estavam funcionando? Quantas vezes percebeu que algo deixou de dar certo só porque perdeu o ritmo da caminhada? É claro que na sua jornada vão surgir dificuldades, vai haver problemas todo mundo tem e não tem como fugir deles.
mas você pode percebê-los e resolver sem ter que parar o que vem desenvolvendo. Analise seus resultados, reconheça os problemas e os resolva, mas faça isso tudo enquanto caminha rumo ao sucesso. Lembre-se que o que traz a vitória é se manter em movimento, portanto, fique alerta para saber se tudo está bem, mas mantenha-se sempre seguindo em frente. Nunca pare para analisar, ou você vai baixar sua autoestima e sua autoconfiança irá junto para o buraco. Perdoe e aproveite os seus erros. Vou te dizer uma coisa: não existe um só erro no mundo que não sirva para algo. Penso que se existem erros, eles sempre devem servir para alguma coisa, porque nada na natureza é inútil. Cada erro é um ponto de aprimoramento na vida. Eles vêm para nos orientar, abrir nossa mente e nos tornar mais fortes. Os erros que cometemos servem para nos ensinar e nos ajudam a evoluir. São parte do nosso processo educativo. Nossos pontos de maior crescimento são os momentos de nossas falhas. Todo problema e todo erro tem também uma bênção equivalente, ou maior, que é o ensinamento que ele traz. Muitas pessoas já tiveram insights incríveis após um grande tropeço. O problema é que muitas vezes a gente não admite o erro, não reconhece a falha que cometeu. Isso não faz muito sentido, porque uma vez que o erro já foi cometido, o melhor a fazer é ver o que dá para aproveitar dele, qual foi o presente que ele trouxe, que lição está nos oferecendo. É impressionante, mas ainda tem muita gente que não se arrisca a fazer alguma coisa com medo de errar e perdem as grandes oportunidades da vida. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, disse: é melhor você tentar algo, ver não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Se você não se arriscar, vai perder a oportunidade de acertar e também de errar. E com isso ter grandes aprendizados. Agora tem um segredo para lidar com os erros de maneira mais positiva e proveitosa. É preciso relaxar e não deixar que eles se tornem um tormento para você. Tem gente que é muito dura consigo mesma e quando comete um erro fica se martirizando por causa disso. Perdoe seus erros. Não seja tão duro com você mesmo, porque isso não leva a nada e só causa gasto de tempo e energia e desperdiça o aprendizado que vem com o erro. Todo mundo erra, seja nos negócios, na vida pessoal, nos relacionamentos. Perdoar-se por um erro cometido é o primeiro passo para que a lição seja aprendida e para reunir energia boa para continuar no caminho para o sucesso. Reconheça os seus erros. Essa é a comprovação de que a lição foi aprendida. Mas não se torture por ter errado. Errar é humano. Reconhecer é nobre. Agora, perdoar é divino. Absorva o aprendizado, agradeça e siga em frente. Se você errou e aprendeu com isso, vai poder ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. Eu sempre falo que as nossas dores um dia podem se tornar remédio na vida de alguém. Tenha sempre em mente a intenção de fazer o seu melhor, uma grande boa vontade de ajudar as pessoas, o propósito de fazer o bem. E quando errar, acredite que isso faz parte da caminhada e das lições que precisa aprender. Gosto muito de uma frase que sempre digo para as pessoas: perdoar é poder lembrar sem sentir dor. É quando você se liberta de um erro que cometeu consigo mesma ou que alguém cometeu com você. Quando perdoa, você se livra daquilo que está amarrando a sua vida. Habitue-se a perdoar os seus erros e os erros dos outros e aprenda com eles. Seu caminho para o sucesso vai ficar mais simples e sua jornada vai ser muito mais gostosa. Essas 5 estratégias vão ajudar você a garantir mais sucesso e felicidade em sua vida. São grandes sacadas que tive e que mudaram o modo como cuido da minha autoestima e da autoconfiança. E tenho certeza que vão ajudar você também a fazer uma revolução positiva na sua vida. Evite fazer o que é proibido. Note uma coisa bem interessante. Todo aparelho que usamos tem um manual de instruções. Todas as associações têm as suas regras. Todos os grupos têm o seu modo de agir bem diferente, bem definido.
mesmo que muitas vezes não esteja escrito. É importante perceber que, quando vivemos em sociedade, temos que seguir certas regras para que possamos conviver de maneira civilizada. Em especial, quando construímos alguma parceria nos negócios, é fundamental seguir uma espécie de manual da boa parceria, para que tudo funcione direitinho e os objetivos sejam conquistados. É claro que, se existem regras de conduta, existem algumas proibições que são necessárias para o bom andamento do relacionamento. Entrar nesse campo proibido significa colocar em risco um relacionamento, uma parceria, uma amizade, uma sociedade. Mas é preciso entender que a palavra proibido tem mais o sentido de proteger do que de punir ou limitar o seu desenvolvimento, ou os dois parceiros. É como quando um pai proíbe o filho de fazer algo perigoso, para que ele não se machuque. Tudo, ou algo ainda que não está na competência da criança realizar. Tudo tem o sentido de proteger o filho e não de tirar dele alguma possibilidade ou limitar o seu desenvolvimento. O que considero como uma das grandes estratégias mais interessantes para você se empoderar de verdade é ter o bom senso de evitar fazer o que é proibido. Muita gente fica focada em saber tudo o que deve fazer, mas poucas pessoas sabem direito o que não devem fazer. É importante compreender que saber o que não fazer, pela lógica, já exclui algumas possibilidades de erros. Quais caminhos você não deve percorrer? O que você não deve fazer? Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, qualquer coisa seria possível, qualquer erro seria aceitável, desde que viesse acompanhado de um bom aprendizado. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente não tem todo esse tempo. E por essa razão, não podemos gastá-lo fazendo coisas que não nos ajudem a chegar onde queremos. Nesse capítulo, vamos falar de algumas coisas que talvez você esteja fazendo e que precisa parar, com urgência. 1. Pare de andar com as pessoas erradas. Aqui a gente vai entrar de novo no assunto, né? Olha só quantas vezes ele traz a referência e o lembrete de cuidar com quem a gente anda, com que pessoas a gente se relaciona, com o meio onde a gente se insere, com o meio onde a gente vive. O nosso meio, ele nos molda, e isso é inevitável, né? Tu pode pensar que, não, eu tenho minha mentalidade já bem estabelecida, eu sei exatamente quem eu sou, o que eu quero, eu sei tudo, O meu meio não vai interferir na minha vida. Gente, é impossível. O nosso meio nos molda, mesmo que a gente nem perceba, né? Então, o que acontece? Às vezes tu veio trabalhando na tua mente, veio trabalhando em questões da tua vida que tu veio já querendo melhorar, evoluir, desenvolver. E aí, quando tu tá nesse processo, tu entrar num meio onde, sei lá, vamos supor, de olhar pra tua vida com mais vontade de crescer, com mais sonhos. Eu tô trabalhando minha mentalidade, trabalhando em querer mais, em ousar, em ser alguém melhor, em buscar sempre mais. E aí eu entro num meio cômodo, onde as pessoas vivem uma vida tudo bem, tá tudo bem assim, começa a trabalhar a tua mente que ou tu tens as coisas, ou tu conquista, ou tu tem dinheiro, ou tu é feliz, o que é uma inverdade, dá pra sim ter tudo, né? Dá pra sim ter o dinheiro, ter a felicidade, ser realizado, pode-se sim construir tudo isso. Então, cuidado com o meio onde tu vive, cuidado com as pessoas que tu divide a tua energia, cuidado com as pessoas que têm acesso ao teu coração. Essas pessoas podem definir muito sobre a tua caminhada e isso é bem perigoso. A gente vai continuar amanhã, né, nesse capítulo do Pare de Andar com as Pessoas Erradas. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que ele traz, além do que a gente já falou, né, nesse assunto de cuidar com que pessoas a gente divide a nossa caminhada. Então a gente se encontra amanhã, nesse mesmo local e nesse mesmo horário, para dar continuidade ao nosso livro. Nós paramos hoje na página 70. Um ótimo, extraordinário dia e até amanhã!